Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Os Atos dos Apóstolos vão nos narrando como o Evangelho vai crescendo, como a pregação dos apóstolos vai obedecendo aquilo que desde o início o Espírito Santo vai determinar para a sua igreja. Então o anúncio começa em Jerusalém e vai se difundindo até passar por toda a região que era aquele território de Israel, chegar à Grécia e por fim chegar a Roma, a capital do Império, e assim termina a obra dos Atos dos Apóstolos. Hoje no Evangelho nós vamos nos encontrar com Jesus, que continua a insistir sobre o discurso do pão da vida, aonde ele vai se apresentar como o pão que quem come não tem mais fome. Certos da força do Senhor Jesus, que nos impele hoje também para evangelizarmos, abramos nosso coração para a escuta da palavra deste dia. Na antífona de entrada de hoje, que o vosso louvor transborde de minha boca, meus lábios exultarão cantando de alegria, aleluia. Os Atos dos Apóstolos começam com a pregação de Pedro, depois de Pentecostes, em Jerusalém. Nasce ali a primeira comunidade. Depois se narra a expansão deste evangelho para a Judéia, para a Samaria, para a Grécia, onde vão ser fundadas tantas comunidades, na Turquia, o que é Turquia hoje, até chegar em Roma, obedecendo ao mandato do Senhor de levar o Evangelho até os confins da terra. E na leitura de hoje, nós vamos ver como este Evangelho chega na Samaria. Grande perseguição aconteceu contra a igreja de Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, eles se dispersam pelas regiões da Judéia e da Samaria. Hoje, concretamente, nós vamos ver como o Evangelho chega na Samaria, terra de pagãos, terra de pessoas que eram desprezadas pelos judeus. Lembra daquele belo episódio do encontro de Jesus com a samaritana? A Samaria tinha sido visitada pelo Senhor Jesus. Mas os Atos dos Apóstolos contam agora como no tempo da igreja, este evangelho vai chegar ali através disso que aconteceu. Aquele primeiro episódio narrado, ou a apresentação da comunidade de Jerusalém, que vivia em serenidade, na escuta dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão, na oração em comum. Então, esse clima belo se desfaz com a perseguição. E é aí que então o Espírito Santo vai mostrar a sua criatividade e que o Evangelho sai de Jerusalém e vai chegar na terra pagã, que o acolhe com alegria. Depois de sepultarem Estevão por devoção, se diz assim que Saulo, porém, devastava a igreja. Entrava nas casas onde os cristãos rezavam, mandava-os para a prisão. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam para toda parte pregando a palavra. Não abandonavam a fé, não abandonavam a perseguição. Filipe desceu a uma cidade da Samaria. As multidões o seguiam com atenção, o que ele pregava. E ali então ele operou muitos milagres. De muitos possessos saíam os espíritos maus, numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. E a conclusão era grande a alegria naquela cidade. Então a Samaria experimenta a alegria que Jerusalém experimentou. Este povo, que era considerado um povo pagão, uma terra de pagãos, é um povo que acolhe também o ressuscitado, a igreja, os apóstolos. E assim vai nascer, em meio à perseguição, uma nova igreja. É muito interessante uns dados que há poucos dias saía da participação mundial dos católicos nas missas, que apontava que a nação onde mais se participa da missa é a Nigéria, uma terra que está tendo muita perseguição religiosa, e assim os cristãos se reúnem como irmãos em torno do Senhor.
A experiência de perseguição e não de uma fé vivida de modo fácil, adocicada, que não dá um testemunho real para o mundo, é a experiência da perseguição que, de acordo com o que dizia Tertuliano, é semente de novos cristãos. No Evangelho de hoje, nós vamos nos encontrar com a continuação do discurso de Jesus sobre o pão da vida, que vamos estar nesse capítulo por alguns dias, precedido do Salmo responsorial, que assim rezamos: aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. É a terra inteira, não somente Jerusalém, não somente a Judéia, mas também a Samaria e outros povos, que é chamada para louvar o Senhor. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor do vosso nome. Exultemos de alegria no Senhor, Ele domina para sempre com poder. Na aclamação ao Evangelho de hoje, quem vê o Filho e nele crê, este tem a vida eterna, e eu o farei ressuscitar no último dia. Jesus continuou o seu discurso. Depois de ter advertido o povo sobre o sentido do pão, falando que o que eles estão buscando, o pão material, de ir ao encontro dele por causa disso, Jesus agora introduz um tema fundamental. Ele se apresenta como alimento. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. No livro dos Provérbios, a sabedoria se apresenta como aquela que, sendo comida, não se terá mais fome. Jesus é mais do que a sabedoria. Ele é o próprio Deus, a sabedoria de Deus que se encarna, o Verbo encarnado. Já no prólogo deste Evangelho, ele é assim apresentado. E agora, citando o Antigo Testamento, ele se apresenta que ele é aquele que não terá mais fome e não terá mais sede, quem nele crê. A experiência de fé que é aqui colocada no centro. Jesus vai advertir que eles não acreditam, mas que ele veio para salvar a todos, até mesmo aqueles que estão rejeitando. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, e a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. É o Pai que nos dá o seu Filho. É Ele que se revela através do seu Filho. Jesus é a plenitude da revelação do Pai, mas ao mesmo tempo Ele nos confia a este Filho para que Ele seja o nosso Salvador. E Jesus vai dizer: não vou deixar que se perca nenhum daqueles que o Pai me confiou. É o Senhor Jesus que cuida de nós como bom pastor, que ouviremos também nesse tempo pascal. E que eu não perca nenhum daqueles e ressuscite no último dia. O Senhor quer que nós participemos da sua vida, a vida do ressuscitado. Essa vida que corre em nós através da igreja, através do amor fraterno, da escuta da palavra, da celebração dos sacramentos, é a vida do ressuscitado que pulsa em cada um de nós. Que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Como é que nós fazemos a experiência do ressuscitado em nós? Através da fé. A fé, ela não se identifica automaticamente com tudo aquilo que nós fazemos, mas é alimentada por isso. Então a fé não se identifica automaticamente com os sacramentos, com a escuta da palavra de Deus, mas é que sem isso nós não temos a experiência de fé. E a fé não é somente acreditar que Deus existe, mas estabelecer uma relação de vida com o Senhor, aonde Ele é não somente importante para mim, mas que eu reconheço que a minha vida está tão ligada, tão atrelada com a vida do ressuscitado, que sem Ele eu não posso mais viver. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A oração de hoje, nós assim rezamos: permanecei, ó Pai, com vossa família, e na vossa bondade fazer que participem eternamente da ressurreição
do vosso Filho, aqueles a quem destes a graça da fé. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.